Oi, eu sou Joaquim Braga Neto. Hoje é dia 4 de fevereiro de 2021. São 8 horas, quase 8 minutos, são 8h07. E nós vamos falar hoje, nessa nossa live, sobre o problema é a solução. O problema é a solução? Como assim? O problema é o problema. Eu não quero ter problema. Espera. É sobre isso que a gente vai falar hoje. E eu contava aqui na parte da manhã, porque todo dia, de segunda a sexta, às 8h08 da manhã e às 8h08 da noite, nós estamos aqui falando sobre o caminho, a estrada dos nossos sonhos. Como é que a gente faz para trilhar essa estrada dos sonhos e como a gente pode encurtar esse caminho entre o ponto que a gente se encontra e aquele ponto onde está uma etapa dos nossos sonhos. Porque a gente vem falando aqui, a gente não tem um sonho, a gente tem uma estrada de sonhos, né? Então, quando a gente realiza um sonho, isso nos remete a um outro sonho, que nos remete a outro sonho, e sempre lembrando que esses sonhos, eles vão impactando outras pessoas à nossa volta. Então, ele nunca vai fazer somente a gente feliz. A gente ganha um brilho, a gente ganha uma alegria de viver. E essa alegria contagia. E a gente acaba ajudando pessoas à nossa volta, com o nosso exemplo. Claro que é muita pretensão, né, a gente achar que vai ser modelo de vida para alguém. Mas as pessoas vão reparar uma mudança no comportamento da gente, uma alegria, um brilho no nosso olhar, na nossa pele, a postura que está mais leve, mais descontraída. Quando a gente vai caminhando em direção do sonho, a gente vai agregando coisas positivas à nossa volta. Não é à toa que os presidentes da República, em qualquer país do mundo, aqui no Brasil isso sempre acontece, né? O Brasil é ex-campeão de futebol, né, masculino. Então, toda vez que a equipe ganha o título, né, de campeão do mundo, da Copa do Mundo, né? Então, é comum os presidentes receberem esses jogadores lá no Palácio da Alvorada, normalmente só corre lá, porque eles realizaram o sonho deles. E ao realizarem, porque qual jogador que está jogando na seleção brasileira que não quer ser campeão do mundo? Claro que todos querem. E ao serem campeões, eles fazem felizes milhões e milhões e milhões de brasileiros. Assim é com todos nós. Assim acontece com todo mundo. Quando você está nessa estrada de sonhos, tem alguma coisa piscando aí. Eu não sei o que é. Talvez seja porque eu estou me mexendo, mas espero que não dê problema. Então, quando a gente está nessa energia de realizar sonhos, a gente atrai pessoas que vão querer compartilhar dessa energia. Não sei o que está acontecendo, mas vamos lá. Então, eu estava dizendo hoje de manhã que eu não lembrava o nome do lugar para o qual eu me dirigia. E eu estava falando de uma viagem de bicicleta, toda hora eu falo nisso, né? E é natural, eu já falei por quê. E nessa viagem, eu estava uns 2 ou 3 dias sem comer direito, por uma série de razões, mas eu estava comendo muito pouco, eu estava num jejum forçado, comendo pouquíssimo, muito pouco. E eu estava com muita fome. E essa fome, ela ia sendo atenuada por uma chuva que me perseguiu desde que eu saí de um camping com fome. Eu estava com fome e por causa da fome eu tive que sair desse camping. E eu pedalei subindo morro, muito morro.
única coisa boa de subir morro, né? Assim, a única coisa boa é, desculpa, né? Tô falando besteira. Mas é porque a gente pedala muito e fica sentado naquele cilindro da bicicleta, e quando a gente sobe o morro, eu, no caso, com a minha bicicleta pequenininha, eu optava por empurrar a bicicleta em vez de subir o morro pedalando cheio de bagagem com uma bicicleta pequena. E quando eu fazia isso, além de eu descansar a bunda, né, porque às vezes dá um desconforto nas nádegas, né, ficar muito tempo sentado pedalando, e eu ficava horas, eu pedalava durante muitas horas do dia, né, chegava a pedalar, é porque eu parava, descansava, né, enfim. Mas é naquela mesma posição pedalando. A minha bicicleta até que não é desconfortável não, ela é boa, mas é pequenininha, né, e a vantagem, assim, uma das coisas legais é que você empurrando, você trabalha outros músculos. Então você dá um alívio para aqueles músculos que são solicitados durante o pedal, e empurrando a bicicleta morro acima, que era o caso, você trabalha outros músculos e dá uma esticada no corpo também, porque você sai daquela posição de ciclista. Então isso aconteceu até eu chegar num lugar e um anjo caído do céu, eu contei isso aqui, e o cara me levou até um hotel. Ele falou assim, eu posso te ajudar em alguma coisa? Eu nem pedi nada, eu estava de costas para ele. E ele parou um carrão bacana, nem sei que carro era, e aí deu a ré, eu estava de costas, eu estava dentro de um ponto de ônibus, me abrigando da chuva, o cara dá a ré e pergunta se precisa de alguma ajuda. Eu falei, pô, eu preciso almoçar, eu preciso de um restaurante, estou procurando um lugar para comer. Eu vou te levar, tem um aqui em cima, não podia mais ouvir falar essa palavra. Falei, não, minha bicicleta é pequena, não vai dar para acompanhar o senhor me diz aonde que é e eu vou achar o restaurante. Não, é um pouco difícil, eu vou te levar lá. Eu até pensei, pô, será que esse cara está com alguma segunda intenção? Mente horrível, mente poluída, minha desculpa. Eu achei uma generosidade, assim, além do limite, assim, uma coisa totalmente inesperada, né, para mim. Aí eu arrumei as coisas rapidinho, porque eu estava secando os óculos, que estava tudo molhado, eu estava igual um pinto molhado. Aí fui acompanhando o senhor no carro dele, aí ele subiu mais um pedaço lá e me levou num restaurante. E aí o cara ainda pergunta, você tem dinheiro? Você precisa de dinheiro? Eu falei, não, eu viajei com pouco dinheiro, mas também, pelo amor de Deus, eu também não estava nesse ponto de ficar pegando dinheiro das pessoas na rua, né? E essa pergunta me foi feita na Dinamarca também por um garoto, aproximadamente 18, 20 anos, só precisa de dinheiro. Se vê, né, a solidariedade das pessoas. Naquela ocasião, na Dinamarca, eu estava com o pneu da bicicleta furado, e o garoto estava me orientando, é melhor eu só ir de ônibus. Eu estava falando em inglês com o garoto falava inglês impecável, né? O meu inglês é todo de caixa de porto, né? Aquele inglês feio, mas o dele não, o dele era um inglês perfeito, né? E eu estava relutando, falei, não, eu vou, eu vou de, como é que eu falei? Eu não me lembro, eu sei que ele falou, não, eu não estava querendo ir naquela hora, ele falou, o senhor precisa de dinheiro? Eu falei, não, eu tenho. Mas ele insistiu que de ônibus era a melhor forma de eu ir para a oficina, e realmente foi, eu acabei indo de ônibus para a oficina. Mas voltando a... Como é que é o nome do lugar? Esqueci. Antes de Fulda. Eu sempre esqueço o nome de algum lugar. Eu tinha que anotar, mas importa também, não faz a menor diferença. E aí eu cheguei no restaurante, cara, eu tava exausto, com fome, cansado pra caramba, corpo doendo. E aí o restaurante, de tudo quentinho, gostoso, eu tava com frio. Poxa, eu fui lá dentro antes de almoçar, aí lavei mão, pentei cabelo, aí eu, me recompus. Eu tava morrendo de fome. Aí eu sentei naquela mesa, nossa, impecável, aqueles talheres pesados, parecia talher de prata, sei lá. Aquela mesa limpinha, tudo limpinho, eu destoava
né, do requinte do restaurante. E o atendimento era uma coisa assim maravilhosa. Aí eu comi, não me lembro o que, mas comi muito bem. Mas acho que a minha cara de cansado era estampada, estava aqui, né, piscando assim, eu estou exausto. E eu, por curiosidade, ainda perguntei quanto que é a diária aqui. 41 euros. Para você ter uma noção, pelo menos isso foi há uns 5 anos atrás, um hostel custava em torno de 15 euros com o café da manhã, ali era 41 euros com o café da manhã. E café da manhã, vou te falar, né, assim, para sheiks árabes, né, e até nos hostels de 15 euros, imagina no hotel de 41. Eu acho que foi em Fulda mesmo, eu acabei ficando num hotel, eu cheguei já de noite, foi um sufoco e acabei tendo que ficar em... em Fulda eu fiquei num hostel, foi mais na frente, que eu acho que foi em Höster, que eu acabei ficando em um hotel e paguei caro, acho que foi em torno de 60 euros, mas eu não tinha opção. Então, 41 euros não era nada, era uma bagatela. Para o estado de cansaço que eu estava, os meus trilhões de células falando, pelo amor de Deus, fica aqui, fica aqui, fica aqui. Meu corpo pedindo, todo mundo pedindo aqui dentro de mim, meus órgãos, minha pele, meu corpo, todo mundo pedindo, cara, fica, fica. E aí a moça viu a minha cara de cansado, uma senhora finíssima, e me ofereceu um café gratuito. Um café expresso, maravilhoso café. Eu já gosto do café daqui, imagina o café expresso de lá, maravilhoso, espumante, aquela coisa, nossa, ele parecia uma vitamina de cafeína, mas era um café muito gostoso. E chovendo lá fora, a chuva caía sem cerimônia. Era aquele temporal. Não chegava a ser um temporal não, mas era aquela chuva forte, constante. E eu chego para a senhora e falo, eu vou seguir caminho. E aí perguntei como é que fazia para chegar em Fulda, que é uma cidade grande. Ela tentou me explicar, mas como eu estava de bicicleta, ela foi lá dentro chamar um garçom, o cara estava lá dentro. E para esse garçom me dizer como é que ia. E o garçom veio com a maior boa vontade. Cara fino, cara educado, solidário, bom. Falando, não, o senhor faz assim, faz assado. Dando as diretrizes, não é muito longe daqui não. O caminho é perto e tal. Falei, tá, tudo bem. Botei aquela roupa toda encharcada, meu casaco impermeável, não era nada impermeável, estava todo molhado, meus óculos molhavam na mesma hora, eu tinha que viajar de sandália havaiana, porque se eu botasse o sapato, o tênis, né, ia encharcar o tênis, depois eu ia ficar com aqueles tênis molhados, aí depois eu ia ter que pedalar de sandália, porque o tênis estava molhado. Falei, então vou botar o tênis num saco plástico, botei dentro da minha bolsa cheia de plástico e fui pedalando, né? Mais ou menos aqui assim. Essa bolsa aqui, ó, cheia de plástico. Ali, esse trocinho azul aqui em cima é o tal do casaco impermeável permeável, que ele é permeável, né? E aqui tinha bagagem dentro desse alforje, do outro lado tinha um outro alforje ali, o capacetinho, e eu viajava ali, o fundo é uma fazenda, né? E esse pedaço de fazenda era um pedaço muito constante na viagem. Eu botei as minhas tralhas, entrei embaixo de chuva e segui viagem. Aí você fala, Joaquim, você não tinha o dinheiro? Eu tinha o dinheiro para pagar os 41 euros. Eu ia chegar cedo no hotel, ia para um daqueles quartos. Eu fui em um hotel lá, eu fiquei em 2 ou 3 hotéis durante a viagem inteira. O resto era hostel ou camping. Nossa, aquele monte de travesseiro. No banheiro tinha não sei quantas toalhas, uma para o pé, outra para a mão, outra para a cabeça, outra para tudo, tinha toalha para tudo que era lado. Som, televisão, TV a cabo. E eu fiquei também em pensões.
que era um hotelzinho, mas tinha uma geladeira, tinha umas coisinhas pra gente botar uma comida e tal, umas coisinhas assim. Tinha umas que tinham cozinha, a gente podia cozinhar na pensão. Então fiquei nessas 3 situações. O hotel mesmo eu fiquei nos 3, eu acho, talvez 4 no máximo. O resto era pensão, hostel e camping. Aí eu saí embaixo de chuva, cara, para ir para Fulda. Inacreditável, assim. Fala, pô, cara, você não fala tanto que tem que seguir a tua intuição. O que... Porra, não tava na cara. Eu mesmo me perguntava, pô, não seria o óbvio? Depois de um temporal, depois de subir morro pra caramba, pegando chuva, não seria o óbvio você ficar no hotel um dia e acordar no dia seguinte, continuar a viagem? Cara, até seria. Eu acho que seria esse o caso. Você vai entender por que eu estou contando essa história toda. Mas eu não sei o que deu. Ah, você estava mal influenciado. Tinha um anjinho, um diabinho no teu ombro, um anjinho mandando você ficar, o diabinho mandando você ir. Você seguiu a intuição do diabinho e foi. A gente pode pensar isso. Mas o que aconteceu depois, a experiência que eu tive depois, eu nunca tinha tido na minha vida. Nunca, nunca. Porque eu fiz essa viagem, né? Depois eu acabei me acostumando com a chuva e estava levando chuva no lombo o tempo todo. E tome chuva a viagem inteira. Até esse hotel foi embaixo de chuva. E eu estava pensando que era Roibar, mas não era não. Eu estou querendo lembrar o nome do hotel. Ah, deixa pra lá. E eu continuei a viagem embaixo de chuva. Agora, o que aconteceu nessa viagem, depois que eu saí do hotel, é que eu me harmonizei com a chuva. E teve eu cheguei a comentar isso, eu tenho impressão. Teve um momento que eu olhava os bichos pastando, eram ovelhas em geral, carneiros, ovelhas, bode não tinha não. Mas ovelhas tinha muito, né? Muita ovelha ali. E acho que tinha vaca também, lá, lógico que lá tem vaca, mas naquele momento que eu olhei, eu acho que eram animais de médio porte, eram ovelhas fortes, né? E estava caindo aquela chuva, e aquela chuva já estava fazendo parte de mim. E eu olhei para elas, e elas estavam assim numa naturalidade, como se tivesse um tempo nublado ou um solzinho ameno. Elas não estavam nem aí para a chuva. E você sabe que eu também não estava nem aí para a chuva? Aquilo ali foi incorporado por mim. Isso que seria uma dificuldade, uma adversidade. Eu me lembro que eu citei, acho que foi de manhã que eu citei Pitágoras, não sei se eu vou achar aqui, mas ele falava assim, está procurando, escolha sempre o melhor caminho, ainda que ele lhe pareça mais difícil. Porque depois, com o hábito, as coisas se tornam fáceis. Eu vivi essa experiência integralmente. Aquilo ali já estava parte de mim. Eu estava viajando no meio de uma diversidade do meu sonho, porque o sonho era a viagem em si, e eu estava naquela estrada de sonho, vivendo o que seria uma coisa, uma diversidade, e eu não estava sentindo o menor desconforto. Nenhum. Estava normal. Eu estava em harmonia total com os bichos, com a natureza, com a chuva, com a estrada, com a minha bicicleta. Tudo formava um conjunto. O reino vegetal, que eram as fazendas, eu mostrei agora há pouco. O reino animal, com aqueles animais, né? Com aquele que estavam presos nas suas pastagens. O reino mineral, pela água, pelo chão que eu pisava. E eu, né, o reino nominal, e com as pessoas que foram super simpáticas, amáveis, solidárias, que para mim é uma característica do povo alemão e do povo dinamarquês. Eu tive as mesmas experiências, acabei de contar do garoto que queria me dar dinheiro para
eu levar minha bicicleta de ônibus para o concerto. Tá. Eu estava falando que o problema é a solução. É o tema da nossa live de hoje. Tô vendo, ela está escrita aí. O problema é a solução. Eu tenho que dizer, né, já que eu estou usando esse título, quem fala muito isso é o meu mentor, o meu coach, Érico Rocha. Ele vem falando dessa frase aí. E aí eu estava lendo a parte do que eu ia falar aqui hoje com você, e aí eu lembrei desse título e aí estou pegando uma carona da experiência que ele sempre passa. Isso dentro do ramo dele, que é fazer lançamento de produtos digitais e em 7 dias você fazer mais de 100 mil reais. Isso é o que ele propõe. E aí, eu estou lá em 2015, tá? Agosto, setembro, agosto ainda de 2015. Eu vou voltar para anos 70, anos 72. E nesses anos, em 70, eu sou de 58, eu tinha 12 anos, acho que é, né? 12 anos. Em 72 eu tinha 14 anos. É mais ou menos, até passava um pouquinho, 73 também, nessa época, início da década de 70. Passou uma série chamada Kung Fu. Kung Fu era um filme que reunia espiritualidade e artes marciais. Por que espiritualidade e artes marciais? Porque essas artes marciais eram ensinadas por monges Shaolin, num templo Shaolin. Um desses monges era o mestre Po. Os mais antigos, aí deixa eu ver se tem... o Roberto deve ter visto isso. E Ana, Júlia tá aí, que bom, Ana, que você tá aí. E tem o Pressão Alta, entrou também, que legal. Pô, bom tá aí com vocês. Aqui a Ana Júlia não lembra não, mas o Roberto, eu não sei quem do Pressão Alta está assistindo, mas se for o Vitor, ele deve lembrar desse filme, apesar de não ser tão coroa que nem eu. Mas o Roberto é coroa que nem eu. E essa série, então, era um garoto. Aí é que entra a história. Parece que eu sei de uma história para outra, não tem pé nem cabeça. Não, calma, fica tranquilo. Pô, que saco, cara, você fica me interrompendo toda hora. Fica calmo, você vai ver que vai dar tudo certo. Olha só, vamos emendar uma coisa na outra. Como é que começa o filme do Kung Fu, que era protagonizado pelo ator David Carradine? E esse ator que eu adorava, eu era fã dele, meu ídolo na época, eu ia dizer que ele era meu fã. Eu era ídolo, ele era meu ídolo na época. Ele interpretava o papel do Kwai Chan Kane, né? Era o garoto. O primeiro capítulo da série era assim, esse monge abria, eu acho que uma vez por ano, em determinadas épocas uma vez, era raro. E os pais, era muito desejado que os filhos, que as crianças, que eram crianças ali na faixa de 6 a 8 anos, mais ou menos, entrassem naquele templo. Porque além deles aprenderem uma filosofia maravilhosa, eles iam aprender também uma arte marcial, iam ter comida, porque naquela época era complicado, né, de ter comida. Então eles estavam garantidos. Então eram assim, eu pelo que eu me lembro do filme, eram centenas de crianças que estavam num pátio, aguardando abrir a porta do templo, sair alguém de lá de dentro e chamar aqueles. Eles iam chamar você, tal, iam chamar as pessoas. De repente, começa a cair um temporal, mas temporal daqueles profissional mesmo, um temporal para ninguém botar defeito. Aqui temporal tropical aqui. Imagina um temporal aqui na região sudeste do Rio de Janeiro, ou então na Amazônia, era um daqueles temporais. E
vento, chuva. E a molecada começou a correr igual doida, aquela criança. Deu uma piscada aqui, de vez em quando acontece isso. Deu uma piscada aí na conexão. Caindo aquele temporal, a molecada se dispersa, corre um para um lado, outro para o outro, caindo raio, caindo aquilo tudo. E o Kwai Chang-caine, que era um garotinho, ele era americano, sino-americano, ele tinha descendência chinesa e americana. Ele ficou ali tranquilo, vendo aquela molecada toda correndo, e ele ficou onde ele estava. Não sobrou um, só ele. Aí acho que era o mestre Pó mesmo, que apareceu, ele era cego, devia estar com alguém, e chamou. E o garoto entrou, foi o único que entrou lá naquele templo Shaolin, que era cuidado pelos monges Shaolins. E ali começa a história do filme. Bom, ele se torna um homem e com uma série de rituais de passagem. Para você ter uma ideia, o final da história era um caldeirão, assim, o final da história dele dentro do templo. Era um caldeirão de bronze, sei lá que metal era aquele ali, cheio de brasa, de carvão em brasa ali dentro. E aquele caldeirão nas laterais tinham 2 símbolos de dragão. Então ele tinha que pegar aquele caldeirão com os braços, justamente em cima daqueles buracos que tinham os desenhos do carvão. Então ele pegava aquele caldeirão em brasa, levantava, levava para uma outra mesa e deixava o caldeirão lá. Bom, o braço dele, né, ficava... Ele fez uma tatuagenzinha básica ali naquela situação, em brasa, né? O braço dele, você imagina, a temperatura daquilo ali não dá nem para imaginar. E aí é assim que é feito o ritual de saída dele daquele templo. Claro que ele fica ali mais um tempo, e aí, nesse pedaço que ele ainda está ali no templo, alguém lá dos chineses, eu não me lembro se foi da polícia chinesa, eu não sei o que foi, que mataram o mestre Pó. Mataram. Aí era a pessoa que ele amava, ele foi lá e matou o cara que matou o mestre Pó. Vingou, né? O cara. Não é uma coisa comum na arte marcial, mas ele fez isso. E aí ele fugiu para os Estados Unidos. Ele tinha um irmão, Danny, e o irmão dele estava lá nos Estados Unidos. Então, a saga era ele fugir de um grupo de chineses, que eu acho que eram chineses, eu não sei se era da polícia ou se eram milicianos chineses, não sei, não lembro agora. Era um garoto, né, quando eu vi esse filme. Mas, pô, se o seriado passasse de novo, eu ia ter o maior prazer de ver. E, de repente, se tiver na Netflix, alguém bota aí pra gente, aí, tem na Netflix, aí eu vou ver, eu vou assistir esse troço todo de novo. Tem lá todas as séries, o primeiro, depois o segundo, aí vai todos, vai dizendo, mas eu não consegui acessar o filme pelo Google. E aí ele sai dali e vai e começa a saga toda, ele procurando o irmão, fugindo dos chineses e andando no velho oeste americano. É assim que o filme se passa. Então, eu contei aqui 2 situações. Uma foi que no meio de uma adversidade, de uma situação difícil, assim, eu não tenho esse hábito, eu estou acostumado. Eu nunca fui um ciclista, assim, eu pedalava, né, quando criança, mas eu vejo ciclistas fazendo coisas assim maravilhosas, que aqui no Brasil eu nunca fiz. Aliás, eu também não faço fora. Com 60 anos, 62, eu não vou ficar fazendo estripulia, nem tenho mais idade para isso. Mas eu vejo pessoas fazendo coisas assim incríveis com bicicleta, e um pedalzinho de final de semana, assim, rodar 100 km, né? Eu rodei 100 km com a minha,
eu estava naquela vibe de pedalar e pedalava mesmo, mas eu estava numa viagem, né? Eu nunca peguei bicicleta aqui, rodei 100 quilômetros e voltei para casa, eu nunca fiz isso. Então não tinha esse. A bicicleta para mim não é um esporte, é um meio de transporte. Então eu vou muito daqui de Miguel Pereira para Pati de bicicleta, é o que eu faço. E quando eu era moleque eu andava por esses morros aí, brincando, tal, pedalando. Essa é a minha relação com a bicicleta. E quando eu saí do hotel e fui, assim, eu contrariei toda a lógica, né? E fui. E a experiência que eu tive de estar integrado com a natureza, eu vou te falar, eu lembrei disso, eu nem lembrei de filme de Kung Fu na época que eu estava lá pedalando, não lembrei nada disso, pelo menos eu não me lembro. Será que eu lembrei? Acho que talvez eu tenha lembrado, sim. Agora eu não me lembro. Não sei se eu escrevi isso no livro, tem que ver. Mas isso não importa. O que eu sei é que era a mesma coisa. O garoto, o Kwai Chang-caine pequenininho, que não era o David Carradine, né? Que, lógico, era um outro ator, ele estava ali tranquilo, integrado ali no ambiente. E o problema que era aquele temporal foi a solução, porque ele queria entrar no templo. E o problema, que foi um problema para todo mundo, e a molecada saiu correndo, para ele foi a solução, porque ele entrou tranquilo. Foi lá e entrou. Foi chamado, né? Evidentemente. Então, se você fica fugindo dos problemas, das adversidades, das dificuldades, ninguém chega em níveis de excelência, no alto nível, numa realização de um sonho legal, né? Você pode, realizar o sonho de comprar um carro, né? Meia boca, talvez. Mas eu ganho um pouco mais, talvez você compre até um carro mais legal. Mas para comprar uma casa, você tem que abrir mão de muito mais, porque uma casa custa... Bom, tem carro que custa mais do que casa, né? Mas a gente está falando aqui nas condições normais de temperatura e pressão, CNTP, aqui para a galera aí do normal, né? Porque tem carro aí custando 300 mil, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, sei lá quantos milhões, né? Aí do pessoal da propina aí compra esses carrão aí bacana, né? E lanchas e não sei o quê, brincadeira. Mas a gente está falando aí da realidade de uma classe média. Então, para você comprar uma casa de 200, 300 mil, né, vamos botar que esteja nessa faixa, é mais difícil do que você comprar um carro usado, né, de 20, 30 mil, é mais difícil. Né? Então, é claro que quanto maior o alcance daquilo que você pretende alcançar, e a gente está falando em coisas materiais, porque é mais fácil de medir. É mais fácil eu passar num concurso para uma prefeitura do que eu passar num concurso para um fiscal da Receita Federal, de um troço assim, ser juiz de direito, defensor público, promotor, TJ, né? É muito mais difícil. Então, quanto maior é o alcance, quanto mais você quer realizar o seu sonho, né? Quanto mais você deseja chegar lá, quanto mais o que você deseja é mais difícil de alcançar, você tem que abrir mão de mais coisas, renunciar a mais coisas. E se você está querendo comprar uma casa, aparece um carrinho bacana, você compra o carro, tudo bem, você ganhou o carro, mas o sonho de comprar a casa você não alcança. Então, existem obstáculos, e aí a gente está falando de um obstáculo que é renunciar, né? De você ter paciência, de você perseverar no seu objetivo, deixa o carro lá quieto. Tem outras coisas, né? Tem uma história que é do tio Patinhas, né? Cuide dos centavos que depois os milhões cuidarão de você. Se você... isso aqui é uma roupinha, esse tênis é maneiro, essa bicicletinha aqui é legal. Tudo bem, você vai comprando essas coisas, mas você não vai conseguir juntar dinheiro, né? Considerando que você ganha um salário meia boca, né? Para você comprar um troço melhor que você deseja. Então você tem que renunciar, abstrair dessas coisas que estão aí, que também são legais, para você conquistar uma coisa mais difícil. Então, para você alcançar esses obstáculos mais difíceis, você tem que
vencer barreiras mais difíceis. Essa é a situação que eu estou querendo chegar. Então, foi muito bom. E depois, cara, quando eu me dei conta, eu estava normal ali naquela situação de chuva, igual os bichos. Os bichos estavam lá tranquilos, totalmente integrados na paisagem, e eu me integrei também. Isso foi uma coisa muito legal. E, assim, para te dar uma noção do que, será que foi uma intuição ruim ou uma intuição boa? Bom, em termos físicos, né, de ficar ou não ficar no hotel, seria melhor eu ter ficado, e eu teria grana para pagar os 41 euros. Ia me pesar um pouquinho, mas nada que me tirasse o sono. Mas em termos de aprendizado, eu aprendi muito mais tendo saído. E a experiência de viver aquela adversidade foi uma coisa muito legal. E entrar em harmonia com aquela adversidade, o que seria em princípio uma adversidade, foi uma experiência muito legal. Eu coloco aqui pra gente, deixa eu ver, ainda tem um tempinho, né? Sempre lembrando aí o pessoal que está aí, se quiser fazer algum comentário, a gente está aí à disposição para falar. Mas uma outra situação, porque essa leitura do intuitivo é uma coisa muito interessante. Eu estou falando de uma leitura do intuitivo entre eu e mim, desculpa a brincadeira, entre eu comigo mesmo, né? Mas isso acontece também quando a gente trabalha com clientes. Então, se eu estou trabalhando com clientes, isso é uma coisa muito interessante. O cliente, ele chega no consultório com uma demanda que não está no nível da consciência dele. Ele não sabe qual é a origem, qual é a causa desencadeadora de um problema que ele está vivendo. E aí ele fala as situações que ele está passando. E como é que eu, que nem conheço a pessoa, estou conhecendo a pessoa naquele momento, como é que eu vou conseguir, eu sou psicólogo, saber o que aquele cliente, como é que eu vou conseguir ajudar ele, se ele mesmo, que conhece toda a vida dele, ele não está sabendo entender o porquê dele estar passando aquela situação. Então é uma situação muito doida, né? Você vai num médico, está com uma dor de barriga, o médico apalpa, tal, vamos fazer um exame de imagem aqui, um ultrassom, não sei o quê. Aí ele fala, aqui, ó, você tem isso aqui. Então a gente toma esse remédio, ou então vai ser cirurgia, ou é um antibiótico, enfim, ele vai prescrever o tratamento, pronto, ficou bom. Vamos fazer um outro exame. Aí faz lá o exame e não tem mais, pronto, você ficou curado. Mas o psicólogo, ele não tem isso. Não é tangível. É uma coisa que é só no intuitivo que a gente trabalha. Porque se fosse assim, aqui está a cabeça do cliente, aqui está a minha cabeça. Como é que eu vou conseguir entrar dentro da cabeça do cliente, entender o que ele mesmo não está entendendo da história, do problema que ele está passando? E aí eu vou destrinchar isso aí de uma forma simples, né? É porque o que ele traz, né? O material, a fala, o relato que ele traz para a consulta, está no plano da consciência dele. Então ele está falando aquilo que ele sabe que ele está vivendo, que ele está passando. Aí ele vai contar a história dele. Mas o que está gerando aquele problema que ele está relatando não está no nível da consciência dele, está em outro plano. Está no plano da inconsciência. E como é que eu vou ter acesso a esse problema que está dentro da cabeça dele e que ele mesmo não sabe, né? E aí eu vou dizer para você que eu também tenho o meu inconsciente. E é necessário, em primeiro lugar, que aquele cliente tenha um nível de empatia comigo. Porque se ele não confiar em mim, ele não vai se tornar permeável, ele não vai abrir.
a consciência dele. Suponhamos que a consciência dele está fechada para ele, senão ele saberia qual era o problema, não precisava vir no consultório, né? Mas se ele confia em mim, ele vai confiar, né? A gente confiar relativamente, sempre, né? Então ele abre o inconsciente dele. E se eu estou realmente interessado, como é óbvio, né, que eu vou estar, se eu sentir que eu não tenho capacidade de atender aquele cliente, eu vou encaminhar o cliente para outra pessoa, para um outro colega. Mas se eu sinto que eu tenho capacidade de poder ajudá-lo, pelo menos eu posso tentar, eu também abro o meu inconsciente. E aí vai haver uma permeabilização de inconsciente. Sem encostar no paciente, eu não encosto no cliente. Mas os inconscientes, eles se permeiam. E aí eu leio o inconsciente daquele paciente com o meu inconsciente, não com o meu consciente. Aí do meu inconsciente vem para o meu consciente. Eu ganho consciência daquilo que está na inconsciência dele através do meu inconsciente. Aí eu devolvo para a consciência dele. Pô, que papo maluco, cara, que você está falando. Eu estou falando de um problema do paciente e como é que é a solução que a gente faz. Aí, agora eu vou tornar a coisa mais simples. E esse relato todo que eu estou falando, de paciente, consciente, inconsciente, uma coisa assim que é mais para técnico, talvez você esteja se cansando, mas parei, pode deixar. Agora eu vou falar de uma forma simples. Por que eu estou falando tudo isso? Porque nesse pedacinho que eu estava falando, que eu me integrei com a natureza e coisa e tal, e que aquilo que seria um problema acabou se tornando uma solução, nesse dia eu escrevi uma coisa que eu achei legal, né? Tá lá escrito, tá lá no livro, capítulo 15, se eu não me engano. Somos ideias, pensamentos, energia. Tudo é energia. Somos pensamentos, ideias, energia. Tudo é energia. Porque se a gente pensar dentro de uma forma física, como é que a minha cabeça vai entrar dentro da cabeça do paciente? Não tem como. Mas se eu sou energia e o paciente é energia, então as energias se mesclam. E aí fica mais fácil de entender o que está dentro dele. Porque o meu corpo é energia condensada. Imagina a minha alma. E eu não paro aí não. Olha só o que eu escrevo. Aí eu escrevo uma frase que eu achei bacaninha. Aí eu vou compartilhar essa frase contigo. Dialogamos o tempo todo com a estrada dos sonhos, através de fluidos energéticos que se manifestam em nós sob a forma de pensamentos, emoções, percepções e sentimentos. Então, pensamentos, emoções, percepções e sentimentos são fluidos energéticos. Tudo isso é energia. Pensamentos, emoções, sentimentos, percepções, é tudo energia, tudo isso é energia. Então, quando a gente desencana da ideia de que eu sou um homem, cabeça, tronco e membros, eu sou um animal racional, se você ficar nessa, você vai ter pouca capacidade de entender a coisa de uma forma mais sutil, né? Então, nós dialogamos o tempo todo com a estrada dos sonhos através de fluidos energéticos que se manifestam em nós sob a forma de pensamentos, emoções, percepções e sentimentos. Mantendo a paz e o equilíbrio nas situações extremas, estava falando ali da viagem, favorecemos que a resposta e soluções boas se aproximem. Se nos desesperamos, as afugentamos. O que a gente afugenta, Joaquim? As soluções boas. Ou as impedimos de chegar. Você está no meio de um problema na tua vida. Aí você fica nervoso, porque você está com um problema ali, você está passando um mau sufoco. Qual é o caminho mais simples de você resolver aquele problemão? Calma. Relaxa teu corpo está falando contigo, olha como é que você está tenso. Relaxa teu corpo. Respira mais suave. Esse problema não é esse bicho todo de 7 cabeças. Então, se você não se desespera,
Se você relaxa teu corpo, você relaxa a tua alma. E a solução está do teu lado. Ah, se você é religioso, é o anjo da guarda, ele está te falando e você não quer falar. Se você não é religioso, eu vou ter um insight. A solução vai vir, mas para essa solução chegar, você tem que estar tranquilo. Se nos desesperamos, afugentamos as soluções boas ou as impedimos de chegar. Um coração sereno e uma mente pacífica se sintonizam com soluções harmoniosas e a ajuda dos anjos. Um coração sereno e uma mente pacífica se sintonizam com soluções harmoniosas e a ajuda dos anjos. Pensa bem, você entrando num lago bonito com águas cristalinas. Mas ali no fundo do lago tem um lodinho. Então, mesmo que não tivesse o lodo, só de você pular espalhafatosamente dentro desse lago, né, você vai mexer nas ondas. E ao mexer nas ondas, você não vê o fundo do lago. E se tiver um lodinho lá naquele fundo, né, o cavalo que chega antes bebe a água limpa, né? Tem esse negócio. Porque os outros chegam, um bota a pata, outro bota a boca, outro não sei o que, e aquela água vai ficando turva, né? Do próprio lodo que tem ali no fundo da água. Então, se você entra nesse mesmo lago, que tem um lodinho lá no final, e você entra com calma, tranquilo, você vai olhar para o fundo do lago, você vai ver os peixes, vai ver o fundo do lago, e assim é com a tua alma. Se você tiver serenidade, você vê no fundo do seu inconsciente. E as soluções estão ali, muitas vezes. Ao você agir assim, você está quebrando paradigmas dentro de você, e aquelas neuroses que estavam ali soterradas em placas tectônicas do fundo da tua alma, elas vão embora. E você vai ter uma outra percepção da vida. É isso aí. Nós temos aqui a Ana Júlia, tem o Vitor, né, o Pressão Alta, Márcia, Gláucia Oliveira, veterinária, né? Tem aí um pessoal. Alguém quer dar alguma contribuição? Alguém quer contar alguma experiência? Nós temos uns minutinhos ainda para falar sobre isso. É só clicar ali no botãozinho de solicitação de participação, é alguma coisa mais ou menos assim, e você vai poder dar algum depoimento, falar alguma coisa. Eu tenho certeza que você vai enriquecer essa experiência que a gente está falando aqui, sobre a solução estar exatamente no problema, o problema ser exatamente a solução. Então, essa era a experiência que eu queria aqui trocar com vocês. E sempre lembrando, né, que todo dia, de segunda a sexta, 8 e 8 da manhã, 8 e 8 da noite, a gente está trocando uma ideia a respeito dessa estrada dos sonhos, né? E como a gente pode fazer para encurtar o nosso caminho entre o ponto que a gente se encontra e a primeira etapa desse sonho que a gente tem mais ali na frente. E como que a gente, fazendo isso, a gente vai impactando, vibrando de uma forma legal em situações objetivas. Não é assim, porque eu vou estar com uma energia legal e as pessoas que estiverem comigo também vão captar essa energia. Não é isso também, mas não é só isso. Você vai, né, isso tudo aqui que eu estou fazendo aqui, eu estou esperando que, além das pessoas que estão participando da live aqui, além de você, muitas outras pessoas assistem isso depois em vídeo. Eu ainda estou postando isso em vídeo. E às vezes eu pego só um pedacinho do vídeo, agora eu já aprendi como é que faz isso. Então, em vez de ser um vídeo inteiro, de quase 1 hora, eu boto só 1 minuto, 2, um pouco mais, um pouco menos. Mas sempre que eu passo essa mensagem e isso toca o coração de você, o seu coração, para mim é muito legal. E quando você está no seu caminho do seu sonho, você fazendo a mesma coisa, você vai tocar o coração do seu filho, do seu marido, você vai tocar o coração dos seus funcionários, dos seus patrões, você vai, né, ter uma
criar uma energia positiva em torno de você, ter uma atitude proativa e criar um clima familiar bom, um clima organizacional bom, na sua igreja, no seu trabalho, onde você estiver. É isso aí. Todo dia eu estou aqui, segunda a sexta, 8 e 8, 8 e 8 da manhã e da noite. Convida os amigos, fala para eles virem aí e assina aí o nosso canal. Eu estou começando a postar, já postei vídeo no YouTube, Instagram, Facebook. Então, dá uma força aí pro canalzinho da gente. É isso aí, é um prazer estar contigo. Ninguém solicitou? Não. Obrigado a Gláucia Oliveira, obrigado a Márcia, a pressão alta, saudoso, pressão alta, saudoso, porque o barzinho está fechado, né? Ana, Roberto, um forte abraço para vocês e para todo mundo que está assistindo o vídeo aí depois. Até amanhã, 8 e 8.